Meus irmãos, bom dia, tudo bem? Como prometido ontem, lá no Instagram, eu deixei uma pergunta. Deus descia todos os dias para passear com o homem na viração dos dias ou na viração do dia? E muitas pessoas responderam sim, outras não. Isso aqui muitas das vezes porque nós já ouvimos pregações, estudos, ensinamentos, músicas e até filmes falando sobre esse passeio de Deus com o homem. Só que quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, nós vemos que o cenário é de queda. O homem peca, o homem desobedece à voz de Deus. A mulher, enganada pela serpente, come do fruto que Deus ordenou para não comer. E agora também dá para o seu marido. E agora ambos reconhecem que estão nus. Eles vão até as folhas de figueira e eles pegam folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Nudez na Bíblia significa vergonha. Então nós estamos vendo que o pecado envergonhou o homem, o pecado envergonhou a humanidade. E é nesse mesmo cenário, no versículo 8 do capítulo 3, que o homem ouve a voz de Deus que andava pelo jardim. Em algumas versões, passeava pelo jardim. Então, desse versículo, tirou-se o entendimento de que todos os dias, na viração dos dias, ou na viração do dia, o homem passeava com Deus. Só que a gente precisa entender o que está escrito aqui. O cenário é de queda, o cenário é de pecado, e Deus disse que no dia que o homem comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele iria morrer. E o que está acontecendo, gente? O homem agora peca, ele se esconde. E ele, ouvindo a voz de Deus que caminhava pelo jardim ou passeava pelo jardim, a palavra passear aqui ou caminhar é lahar. Lahar, da ideia de ir e vir, da ideia de se movimentar de um lado para o outro, tá? O que Deus está fazendo aqui, gente? Mostrando para o homem. O homem está com medo. O homem acabou de pecar. Ele sabe que ele deveria morrer. Só que agora Deus está no jardim, andando de um lado para o outro, se movimentando de um lado para o outro. Isso aqui dá ideia de condição, da ideia de Deus dando condições para o homem se arrepender. Da ideia de que Deus está dando condições para que o homem pudesse confessar o seu pecado. Então, não está falando que Deus pegava na mão do homem e eles ficavam passeando lá, nada disso. Da ideia justamente de Deus se movimentando para lá e para cá, mostrando: Adão, ainda tem chance para você. Só que nós vemos que o homem se esconde. Por que ele se esconde? Porque o pecado, ele gera em nós 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte espiritual. O que é uma morte espiritual? É quando o nosso espírito se desliga do Espírito de Deus. Como assim? Vamos lá. O homem se relacionava com Deus. O homem tinha condições de estar na presença de Deus. Mas agora, quando ele peca, a primeira morte começa do lado de dentro. E o nome dessa morte é a morte espiritual. O espírito do homem se desliga ao Espírito de Deus. Você se lembra que todo pecado, todo afastamento do homem com Deus gera morte. Em Lucas 15, o filho pródigo, quando sai de casa, o pai diz: esse meu filho estava morto, mas reviveu. Ele não estava morto fisicamente, mas ele estava morto espiritualmente.
Então se lembre que o mesmo homem que se relacionava com Deus, que ouvia a voz de Deus, ouvia os ensinamentos de Deus, agora teme a Ele, agora tem medo de Deus, agora não quer mais estar na presença de Deus, justamente porque o pecado gera em nós a primeira morte espiritual. Segundo tipo de morte, a morte moral. Lembre-se que o homem era o líder, ele era o cabeça do jardim. Então Deus dá os ensinamentos para ele, Deus fala para ele não comer. Mas agora quando ele peca, ele tira a responsabilidade dele e coloca a responsabilidade sobre a mulher. O pecado gera em nós a morte moral. O que é uma morte moral? Lembre-se que quando a pessoa morre moralmente, ela começa a fazer aquilo que desagrada a Deus. Ela tira as responsabilidades dela e começa a depositar sobre outras pessoas. Você vai ver que as pessoas que morrem moralmente, elas nunca assumem responsabilidade. Elas sempre colocam a conta do pecado, do problema delas, em cima de alguém. E a terceira morte é a morte física, tá bem? Começa por dentro, começa no espírito, atinge a alma moral e termina no corpo físico, fisicamente. Então o que Deus está fazendo? Passeando, indo para lá e para cá no jardim. Deus está justamente dando condição para o homem confessar, para o homem se arrepender, para o homem entrar na presença dele, chorar, pedir misericórdia. Mas nós vemos que mesmo Deus dando essa condição para o homem não reconheceu, colocou o problema na conta da mulher, ou melhor, nem na conta da mulher, colocou na conta de Deus, porque ele disse, a mulher que tu me deste. Está dando ideia aqui de que se Deus não tivesse dado a mulher, Adão não teria pecado. Tá bom? Então ele está colocando na conta de Deus. Então, gente, Deus está justamente dando condição para ele. Por isso esse andava, esse passeava. Deus ia e voltava. Deus estava se movimentando e falando, Adão, eu estou disponível. Eu estou disponível. Nós sabemos que aquele que confessa e deixa o seu pecado, alcança a misericórdia. Então Deus queria demonstrar misericórdia para Adão, mas Adão não reconheceu o seu erro, não reconheceu o seu pecado. Deus passeava, Deus caminhava entre o jardim e ele se escondeu. Então Deus precisou chamar Adão pelo nome. E quando Deus chamou Adão pelo nome, ele se apresentou dizendo, vi que estava nu, me escondi. Então, o ensinamento que nós tiramos hoje aqui, não espere Deus chamar o seu nome. Não espere tudo dar errado para você se arrepender, para você confessar. Deus está disponível para que a misericórdia dele te alcance. Tá bem? Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no meu canal, deixa aí o seu like. Em breve nós teremos mais vídeos, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe isso com alguém. Obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.